Então aí começo a idealizar o resgate, mas eu não tinha equipamentos. Eu queria coisa de qualidade. Pois. Tiago, eu procurei, eu disse, "Pá, onde é que eu vou começar? Eu começo por onde? Começo por onde para conseguir equipamento? Lembro-me que eu fui bater portas. Eu, claro, já tinha uma equipa base, de amigos, enfim, que eu lembro com o Job e o Godarte. Dissemos, vamos procurar um sítio. Disseram-nos, parece que o Valentim Amons tinha um estúdio ali para quem desce a igreja do que? Do que? Nazaré? Aqui na Mutamba, para quem está a descer, tem a igreja do governo provincial, tem uma igreja do Carmo, a igreja do Carmo. Exatamente. Tinha aí um edifício. Yeah. Onde tinha um casino e tinha um edifício, Ok, acho que era sim, do Valentim Amons. Yeah. Ok. No terraço, no último piso, no terraço, havia lá um estúdio, com equipamentos. Yeah. Eu fui lá ter com alguém daquele estúdio. Lembro-me muito bem. Só lembro-me do último nome dele. Eu tenho procurado essa pessoa. Até hoje tenho procurado essa pessoa. Espero eu que, se calhar, com este projeto, estar aqui, possa chegar até a ele. O nome dele, só lembro do segundo nome, Paixão. Paixão. Yeah. Okay. Eu fui ter com Paixão e pedi os equipamentos. Eu disse, não tenho dinheiro, mas eu tenho um projeto de filme e sei que vocês têm equipamentos. Eu queria, por favor, que me apoiassem, não é? De alguma forma. De alguma forma, eu quero também fazer filme. Olha, o Paixão olhou para mim assim e disse, tá bem, vai, vamos falar no outro dia. Ok. Yeah, eu fui. Disse, não sei como vai ser a resposta dele. Depois, no outro dia, voltei. O dia combinado, voltei. Mano, desculpa lá, queria só saber a resposta. Ele disse, tá bem, eu vou te dar os equipamentos, mas com um compromisso. Você vai gravar em quanto tempo? Eu disse, pelo que nós estamos aqui a ler o guião, parece que nós conseguimos gravar em 15 dias. 15 dias, sim. Disse, tá bem, vou te dar os equipamentos e vamos assinar um termo. Fazes, depois tu me pagas, vais me pagar. Eu disse, tá bem, não tem problema, vamos te pagar. Onde buscar dinheiro, onde dinheiro ia vir também não sei. Não sabia, mas queria só sei que eu fazer assumi a responsabilidade. Yeah. Tiago, eu pensei que o Paixão fosse me dar apenas uma câmara. Te deu todos mal. Que eu pedi, porque eu pedi apenas câmara, enfim, e uma lista de alguns acessórios. Sim. O Paixão, como aquele estúdio já havia fechado com essa situação do falecimento do proprietário da empresa, enfim, a empresa estava já a entrar num declínio, enfim. O Paixão deu-me uma mala de equipamentos, deu-me gruas, deu-me tantos meios que eu não sabia. Aquele é carregar e levar. Carlos, lembras, né? Nós vamos na Cuca. Muitos equipamentos. Levamos muitos equipamentos que não esperávamos. Yeah. Nós a levar aquilo, mas está nos oferecendo ou está nos dando para ele? Ele disse, levem, anotou tudo, disse, levem. Tragam. Quando terminarem as gravações, podem trazer de volta. Eu disse, isso é uma luz brutal. Porra. Yeah. Foi a primeira vez que eu tive contato com uma câmara. Dormi a acordar assim com uma câmara para gravar o filme Resgate. Uau. Por isso é que o filme Resgate trouxe a qualidade que tinha. Yeah. Mas ainda assim, ainda tive outro problema, porque eu sabia, aprendi a usar aquela câmara, aprendi a dominar, mas não sabia editar, não sabia nada. Então, eu recebo aquela câmara, recebemos equipamentos e começamos a filmar. Naquela mesma altura, alguém falou-me do Betomax. Ok. Betomax tinha na altura um estúdio ali no Cacenda. Betomax. Eu disse, vamos lá ter com Betomax, enfim. Fui lá ter com Betomax, cheguei lá humildemente. Eu estava ainda no Alvalade, depois é que ele foi para Cacenda. Foi mesmo na fase da transição, ele estava a mudar, estava a fazer as mudanças. Fui ter com Betomax. Cota, desculpa lá, Cota, eu tenho um filme. E falaram que o Cota tem um estúdio, tem algumas coisas. Eu queria, por favor, pedir aqui uma parceria com o Cota, por causa do filme que eu tenho. Beto Max assim olhou para mim. Mas o que é que tu tens? Não, além disso, antes do Beto Max, fui ter com Bem-vindo Cardoso. Bem-vindo Cardoso e o... Sei que é Bem-vindo Cardoso e o outro irmão dele, o parente, também Cardoso. Okay. Fui ter com eles, enfim. Eles é que me indicaram o Beto Max, porque o Bem-vindo Cardoso já dominava computadores, fazia muitos motion graphic. Naquela altura era terrível. Não tinha alguém que superava o Bem-vindo Cardoso em fazer um motion graphic. Bem-vindo Cardoso é que indica o Beto Max e eu fui ter com o Beto Max. Mas eu fui com Bem-vindo. Bem-vindo, usei a influência do Bem-vindo, porque o Bem-vindo já era respeitado, enfim, naquela altura, e o Beto Max recebeu-me
porque eu fui com Bem-vindo. Ok. E comecei então, daquela forma, convenci o Beto Max. O Beto Max editar o teu filme. aceitou em dar o estúdio para editar o meu filme. O Bem-vindo é que tinha que editar o meu filme. Ok. E começamos a gravar, o Bem-vindo começou a editar o filme. Até aí estava correndo tudo bem. Mas, eu vou falar, Bem-vindo, não sei se o Bem-vindo vai assistir, o Beto Max, sei que o Beto Max vai assistir. E Começaste naquela altura conflito de interesses. começou o conflito de interesse, é exatamente isso. Conflito de interesse e de repente o Bem-vindo abandona o barco. Porque vocês estavam a tua visão e a forma como ele estava. Yeah. Ok. Houve conflito de interesse, o Bem-vindo abandona o projeto. No meio, Ok. eu não sabia editar, eu não dominava nada. O projeto no meio abandonado. Beto Max olhou para mim, Livong olhou para mim, Presília olharam para mim, não falaram. Eu lembro, eu e Yaya Júnior não falaram naquele momento, olharam para mim, prontos. Encontra uma forma, como é que vais fazer isso? Você pediu estudo para editar e eu agradeço muito, mas agradeço muito o Beto Max, porque, olha, é das pessoas que se eu tivesse que dar, eu dava quase tudo de mim para poder agradecer o Beto Max. Oh, Beto Max nice. foi para mim e é para mim, digo, uma luz, um pai. Top. Por algumas situações nos distanciamos, mas Beto Max é daquelas pessoas que, se eu não fizer por ele, vou fazer pelos filhos dele. Ok. Ok. Eu vou Os laços fazer, são eu outros vou já. retribuir Ok, isso. Eu nice. tenho isso todos os dias, eu durmo, acordo com isso. Nice. O Beto Max foi, digo, salvação, e o Beto Max é que me fez uma wet, ser uma wet. Uau. O Beto Max deixou-me no estúdio. Podes trabalhar, exercita, dorme, acorda. Você que sabe a hora que vais entrar, a hora que vais trabalhar. Eu fui trabalhando dia e noite primeiro, explorando o software, aprender a dominar o software, porque o Bem-vindo desapareceu naquela altura. Eu tive que dominar o software para aprender o software. Aprender a andar. Eu comecei a aprender a editar. Levou mais tempo, foram por aí quase 5 meses ou 6 meses para concluir o trabalho. Ok. Tiago, eu fui editando o resgate, fui trabalhando na Bimax e fui me familiarizando com todo o pessoal. Conheci muita gente na Bimax e foi uma porta para mim. Conheci hoje o C4 Pedro, conheci o C4 Pedro na Bimax, conheci o Father Mac, conheci o Moniz da Almeida, Beto da Almeida, Dogo Murras, conheci muitas estrelas na Bimax, Tony Amado, em que eram estrelas para nós que vemos do Kikolo, do Kazenga lá do fundo, nós só ouvíamos a falar dessas pessoas. Ter contato com essas pessoas, chegou uma altura que eu disse, uau, será que eu tomei ao pé dessa pessoa? E eu dizia mesmo, Cota, você já me fatigou, Cota, já fui teu fã, eu já disse no Dogo Murra, Cota, eu já fui teu fã, Cota, você quase que me matava mesmo, tu sabe? Eu já fui muito fã do Cota. Então, isso tudo foi porque eu fiquei num lado ao pé de uma família que eu criei. Olha, Tiago, quando termina o filme, o Beto Max sabia que eu estava a editar. Ele passava no estúdio, olhava para mim. Espreitava, ia embora, não dizia nada. Eu voltava outro dia, espreitava. Como é? Tá tudo bem, mate? Tá tudo bem. Basava. Tiago, no dia em que eu disse ao B-Max, nós chamamos Mambi. Dia que eu disse ao Mambi, o filme está concluído, terminei, vamos assistir o filme. Sentamos no estúdio, ele veio assim, porque o Beto Max sempre foi calmo. Uma das coisas que eu sempre gostei daquele Cota. Soft, calmo, tranquilo. Beto Max não tem preocupação. Chegou calminho, sentou, assistimos o filme, terminamos de assistir o filme, levantou, disse assim, Moete, você és terrível. Ele disse assim, Moete, algum momento nós... Como conversamos, dissemos, quando o Bem-vindo foi, dissemos, Mauete vai desistir. Isso já não tem solução. Porque o Bem-vindo dominava softwares, After Effects, ele editava no After Effects, depois ia terminar no Final Cut, depois ele não é das pessoas que para tu lhe seguir é não difícil, porque ele começa o projeto com software e acaba com vai terminar com 2, 3, 4 softwares que depois te perdes. E eu tive que estar a seguir passo por passo, você sabe? Todo o processo que eu apanhava assim, ela fazer. Quando concluí o filme, Beto Max disse, o Livongo e Beto Max disseram assim, nós deixamos de acreditar no projeto quando o Bem-vindo deixou o projeto. Quando ele foi. E nós dissemos mesmo, isso não tem solução, não vai dar, isso já foi. Mas... até tu concluís o projeto, estamos aqui a assistir, você é um perigoso. Só foi assim, você estás de parabéns. Olha, quando o Beto Max disse aquilo, eu parei. Agora, eu quase, mal. Eu chorei, sério, eu chorei de emoção, eu parei, eu disse, meu Deus,
E foi o sucesso que teve o Resgate, que é o filme que colocou-me no mercado nacional. O Resgate, eu editei o filme, eu fiz os trailers, eu fiz toda a comunicação do filme. Uau. E mais, até mesmo o desenho para DVD, todo o desenho da DVD, maquete toda, eu que fiz. E fiz tudo lá na Bimax, porque era uma escola para mim. Dava para fazer tudo de mão. Dava para fazer. Tipo, dava para fazer porque eu tinha que estar a pesquisar, tinha que estar... Eu estava ao pé de um computador, porque eu não tinha computador em casa. Não tinha condições para ter um computador. O Resgate eu escrevi no computador de um amigo. Estás a ver? Um computador que você está a trabalhar com ele, de repente desliga porque a bateria já não funcionava, estás a ver? Perdes o projeto, começas do zero, estás a ver? Então, para mim estar ao pé de um computador, condições, software, estar dentro de um estúdio, foi um sonho. E esse sonho é graças ao Beto. E graças ao Beto Max, estás a ver? É graças ao Paixão, que acreditaram num jovem, mesmo sem experiência, sem conhecer a pessoa, não ter nenhum laço familiar, e disseram, vá para frente. E hoje eu tornei-me uma wet. Ainda assim, no projeto Rastros de Sangue, a seguir desse projeto, vem o Rastros de Sangue. Rastros de Sangue ainda trabalhei na Bimax também. Rastros de Sangue. Rastros de Sangue, o Beto Max tirou também do seu dinheiro, injetou. Rastros de Sangue, LS Produções injetaram dinheiros, enfim. Então, eu comecei a crescer. Eu comecei a crescer porque tive que me alinhar aos grandes. As pessoas grandes que tinham uma visão totalmente diferente. Estás a ver? Nós no Rastro de Sangue tínhamos a opinião, inclusive eu tive opiniões de pessoas que grandes do país. Historiadores, grandes do país, estás a ver? Então, mas Tiago, grandes naquela altura hoje continuam grandes ou já fugiram? Porque às vezes os grandes mudam, né? Não, continuam grandes. Graças a Deus continuam grandes. Porque estas pessoas que nos dão esse tipo de impulso, esse tipo de input, nós tem não podemos outros valores, né? Tem outros valores. Não tem os valores, tem valores. Não, nós não podemos desprezar ou menosprezar essas pessoas. Essas pessoas para nós merecem esse reconhecimento. E Beto Max é daquelas referências que eu não falo muito dele porque eu sei que ele não gosta muito de ser mencionado. Ele está no canto dele a fazer os seus trabalhos. Mas há tempos eu deixei-lhe uma mensagem no WhatsApp e ele respondeu. Eu disse: David, não invento assim, queria te saudar, mas como saí rápido não deu. Ele disse: poxa, podias ter vindo. Enfim, eu fiquei muito feliz porque nós não falamos muito. Mas aconteceram situações que nos afastaram. Estás a ver? Nos afastaram. Aconteceram situações que nos afastaram, mas eu tenho plena certeza que o carinho que ele tem por mim e a admiração que ele tem por mim continua. E eu tenho tenho o mesmo afeto, tenho o mesmo carinho por ele, porque Tiago, são pessoas que nos tornaram pessoas que hoje somos, estás a ver? Hoje somos grandes, tivemos uma estrada, começamos de algum lugar. Estas pessoas são as pessoas que pegaram-nos e nos colocaram com pessoas, com marcas, deram o deles sem olhar e sem te cobrar nada, sem pedir nada em troca. E dali a minha carreira foi sempre subindo, né? Fui migrando, fui crescendo. Até que chegamos ao perverso.